Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver aí a região Centro-Sul, aspectos humanos e econômicos, para fechar aí mais uma parte aí das nossas aulas, tá? Ah, Começando aqui, a gente vai observar a questão da densidade demográfica da região Centro-Sul. Vale lembrar que a região Centro-Sul é onde eu vou encontrar o maior número de habitantes, tá? Entre as três regiões. E se eu for parar para analisar com um pouco mais de atenção, eu percebo que a maior parte dessa população, desses habitantes, está muito próximo da faixa litorânea, tá? Então as principais capitais sempre próximas aqui do litoral, e aí tem algumas exceções, né? No caso Belo Horizonte em Minas Gerais, Goiânia em Goiás, o Distrito Federal em Brasília e Cuiabá, tá? Mas a maior parte mesmo, se a gente analisar aqui no mapa, eu percebo que tem uma quantidade muito grande no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, tá? Vale lembrar que tudo isso aí tem a ver com o processo do que de industrialização da região Centro-Sul, né? Principalmente com o estado de São Paulo. Uma coisa interessante de eu entender também é que nessas regiões aí, né, nesses estados, a oferta de emprego foi muito grande aí durante a década de 60, 70 e 80. Então tudo isso aí atraiu muitas pessoas, tá, para essa região. E eu vou ter também nessa área, né, nessa região, nesse complexo regional, no complexo Centro-Sul, uma quantidade muito grande de empresas multinacionais, de grandes empresas, tá? Então a produção industrial ela é bem diversificada, tá? Tudo isso aí contribui para essa presença maciça aí da população brasileira, tá? Lembrando que depois da região Centro-Sul, em termos aí de população, tem a região Nordeste e depois a Amazônia, tá? A região Centro-Sul, ela vai abrigar a maior parte da população brasileira, né? Eu já tinha falado disso aí. Você vai ter o que? Estados com uma quantidade muito grande de habitantes, como São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais e depois o estado do Paraná, tá? Mas é por conta do que eu falei, tem muito a ver com a questão industrial, tá? A indústria acabou sendo um elemento muito importante aí para essa configuração aí para o quê? Para atração da população, tá? Se eu parar para prestar atenção nos ciclos que já envolveram a região Centro-Sul, eu vou ter o ciclo do ouro, né? Assim que fracassa o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, você vai ter um deslocamento muito grande daquela população que vivia no Nordeste para as regiões do Centro-Sul, especificamente para o estado de Minas Gerais, para tentar retirar ouro, pedras preciosas, né? O famoso aí ciclo da mineração, né? Você tem uma outra coisa marcante, você tem a transferência de Salvador, que era a capital do Brasil, para o Rio de Janeiro, né? Tudo isso aí também vai contribuir para esse fluxo migratório, para a importância do Centro-Sul, tá? E aí depois, assim, o último fator, que é um fator bem importante, que na verdade, assim, eu costumo sempre falar os dois juntos, é justamente a expansão do café, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. E quando essa expansão do café ela termina, ela entra em decadência nesses três estados e principalmente no estado de São Paulo, eu vou ter o surgimento da indústria, né? Eu vou ter todo o início aí do processo industrial. São Paulo também na região Centro-Sul, tá? Então, se eu for parar para pensar dos ciclos econômicos que o Brasil já passou, a grande parte deles ocorreram na região Centro-Sul, né? Lógico, você tem lá o ciclo da cana-de-açúcar, que vai ser mais focado no Nordeste, as drogas do sertão, do látex, que são a região norte, na Amazônia, né? Mas assim, mineração, ciclo do café, a expansão industrial, né? Todos eles na região Centro-Sul. Então, tudo isso aí eu tenho que lembrar que contribuiu para a região Centro-Sul atrair muitas pessoas, né? Inclusive o último aí que foi o que? A expansão industrial, né? O Brasil entrando na fase industrial, tá? Tudo isso aí teve uma contribuição muito grande para a região Centro-Sul. Uma das coisas que eu gosto de falar muito, que a região Centro-Sul, ela é uma espécie de coração do Brasil, tá? Coração econômico do Brasil, porque a maior parte do PIB brasileiro está relacionado com a região Centro-Sul. Região Centro-Sul, eu consigo ter
extrativismo, eu consigo ter produção industrial, eu consigo ter a produção pecuária, produção agrícola, então é uma região bem completa nesse sentido econômico, tá? Eu consigo ter um pouco de tudo e sempre dando um foco muito grande aí para a indústria, tá? A indústria, na verdade, acaba sendo o carro-chefe dessa região, tá? Uma coisa bem interessante aqui, ó, quando a gente fala de extrativismo, né, quadrilátero ferrífero, né, em Minas Gerais, onde eu vou tirar a maior parte aí do minério de ferro aí do Brasil, né, esse minério de ferro ele é destinado aí para a exportação e ele também acaba abastecendo parte do nosso mercado interno. Vale lembrar que tem outras áreas, tá, de extrativismo no próprio Mato Grosso do Sul, né? O maciço do Urucum, né? Também, mas lembrando que o quadrilátero ferrífero é uma das principais áreas não só da região Centro-Sul, mas do Brasil. A gente já tinha visto essa questão aí de extrativismo em algumas aulas aí anteriores, tá? Mas ele fica localizado na região Centro-Sul. Reforça aquilo que eu já tinha falado, a região Centro-Sul, do ponto de vista econômico, ela acaba sendo uma região bem completa, tá? Você tem praticamente todas as atividades econômicas sendo desenvolvida nela e algumas dessas atividades assim chama muito atenção pela questão do que de máquinas, tá? Na questão da excelência de você estar explorando aquele serviço, aquela área, na questão tecnológica, tudo isso aí vai contribuir para que a região Centro-Sul seja uma região extremamente o que importante do ponto de vista econômico. Quando a gente fala de distribuição da indústria, ó, o mapa que ele mostra bem, tá, como que essa distribuição, se você olhar São Paulo, ó, praticamente o estado de São Paulo inteiro, você tem atividade industrial, tá? Aí depois seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nas últimas décadas, o sul do Brasil ganhou, tá, uma parte importante da indústria, tem a ver com a desconcentração industrial, estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e os estados um pouco mais no interior, né? Como Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e Goiás ia ter uma quantidade bem menor de indústrias, né? Mas vale lembrar que esses estados que eu falei, essas áreas que eu falei, são áreas que vão ter outra característica, né? Característica ligada à terra, ao setor primário, tá? Então eles vão ter também uma importância, mas em outra área econômica, tá? Quando eu falo de região Centro-Sul, vale lembrar que na região Centro-Sul eu tenho concentrada nela, né, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a cidade mais importante do Brasil, né? É, a nossa metrópole nacional, é uma cidade global, tá? É uma mega cidade, então a cidade de São Paulo, ela vai ter aí vários conceitos ligados à área de urbanização, é a maior cidade do Brasil, é a cidade mais populosa do território brasileiro, tá? Tudo isso aí também contribui para a região Centro-Sul, tá? A região Centro-Sul, ela é muito ligada a São Paulo. Quando eu falo da região Centro-Sul, é muito difícil desvincular a imagem do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, dessa região, tá? É interessante eu lembrar que o Brasil ele também tem tecnopolos, a gente já tinha falado isso aí em aulas anteriores. Tecnopolos são aquelas cidades que têm a capacidade de desenvolver tecnologia, tá? São polos desenvolvedores de tecnologia. Vale lembrar que uma das características dos tecnopolos tem que ser cidade de pequeno e médio porte, tá? E essas cidades elas têm que estar ligado ou a algum tipo de indústria ou algum tipo de universidade, tá? Por quê? Para você conseguir realmente produzir conhecimento. Quando eu falo produzir conhecimento, é justamente você inventar coisas novas, tá? Bem diferente da Zona Franca lá de Manaus, é uma zona industrial que eles montam produtos. Nesses tecnopolos você desenvolve tecnologia e tecnologia de ponta, tá? Então a região Centro-Sul tem dois tecnopolos, tá? São José dos Campos, onde eu tenho a Embraer. A Embraer, para quem não sabe, é uma fábrica de avião, tá? Vale lembrar que a Embraer, ela tá entre as 15 melhores fábricas de avião do mundo, tá? Inclusive, quando você fala de avião de pequeno e médio porte, aí ela já vai ganhar algumas posições a mais no ranking. Ela é ranqueada entre as 10 primeiras fábricas de avião do mundo de pequeno e médio porte, tá? Inclusive, a Boeing já
sondou em comprar a Embraer, investiu muito para comprar a Embraer, tá? Porque é uma empresa de uma qualidade muito grande, uma empresa que desenvolve muita tecnologia. O outro tecnopolo que eu tenho na região Centro-Sul fica em Campinas, tá? Tem a ver diretamente com a Unicamp, tá? A Unicamp é uma universidade estadual de São Paulo. Eles são muito fortes, principalmente na área de mapeamento genético, tá? Também é um tecnopolo, né? A questão aí de DNA, né? É, mapeamento genético, a questão do genoma, tá? Tudo isso é feito com muita excelência dentro da Unicamp, tá? É o nosso segundo tecnopolo, tá? Existem outros tecnopolos aí em formação no Brasil, mas os dois tecnopolos já consolidados, já formados, que acaba atraindo investimento e os olhares aí dos outros países, um fica em São José dos Campos por conta da Embraer, o outro fica em Campinas por conta da Unicamp, tá? Lembrando, os dois tecnopolos ficam na região aí Centro-Sul. Mostra mais uma vez aí a importância da região Centro-Sul na questão do que desenvolvimento de tecnologia, tá? E aí quando a gente fala de outras atividades, vale lembrar que a pecuária da região Centro-Sul, ela acaba sendo também um ponto-chave, tá? Tanto a pecuária quanto a agricultura. A pecuária você vai ter principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, né? A questão da pecuária ganhando muita força, né? A boa parte dessa carne acaba sendo exportado. Você também tem o gado leiteiro de Minas Gerais, de outros estados do sul. E aí quando você fala de agricultura, aí é bem diversificada na região Centro-Sul, tá? A região Centro-Sul, principalmente nos estados do sul, você vai ter uma agricultura mais voltada aí para policultura, né? Você vai plantar praticamente de tudo. O tamanho das propriedades são menores se comparados aqui com o nosso estado, né? Vale lembrar que dependendo da propriedade tem um grau muito grande aí de tecnologia, tá? E aí no interior de São Paulo tem essa mesma tendência, segue essa mesma linha. A única diferença que eu vou ter realmente aí do campo na região Centro-Sul fica por conta do estado do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, porque as propriedades tanto na pecuária quanto na agricultura são maiores, tá? E aí no caso da agricultura você tem um investimento ainda maior na área tecnológica, né? Você vai ter aí o agronegócio ganhando muita força nesses dois estados, em parte do estado do Mato Grosso e no estado do Mato Grosso do Sul. Mais uma vez vem mostrar como que a região Centro-Sul ela é bem complexa, tá? Então do mesmo jeito que você encontra a indústria, uma indústria bem competitiva, bem articulada, você encontra no campo também a questão da tecnologia, a questão da alta produtividade. Quando eu falo no campo, vale tanto para a pecuária quanto para a agricultura, tá? Vale lembrar que o campo, no caso da região Centro-Sul, ele é bem complexo, tá? Então você tem grandes propriedades, tem propriedades familiares, tem propriedades pequenas. A complexidade ela é bem alta, tá? De novo, é a marca registrada aí da região Centro-Sul. Tá? Por hoje a gente fecha a região Centro-Sul, né? A aula de hoje foi para a gente ver os aspectos humanos e econômicos, para não ficar muito extenso em uma só aula. Qualquer dúvida vocês vão falando para o professor, vão entrando em contato, a gente vai conversando aí, tá? Tchau, tchau pessoal, até a nossa próxima aula.